Vamos que vamos, Chiquinho Prolhamentos, aqui para esclarecer uma grande dúvida que eu recebo, seja no TikTok, seja no Instagram, ou seja aqui no YouTube. As pessoas sempre me perguntam, Chiquinho, cara, qual a melhor caixa de médio? Às vezes eu fico sem entender, mas... Seguinte pessoal, não se esquece, tá? Ajuda nós aí a bater a meta de 100 mil inscritos, lasca o dedo no joinha, porque quando você dá joinha eu vou entender que esse conteúdo é bom e eu trago mais conteúdo desse tipo. Se associa ao nosso canal, se inscreve aí, agradeço demais, tá? Pessoal, respondendo essa pergunta, né? Aí eu fico naquela sem saber, porque às vezes eu não sei se o cara vai utilizar médio de 8, médio de 10, médio de 12 polegadas, eu fico sem saber, tá? Mas eu queria responder aqui de forma universal, tá? De forma que eu não sei qual o médio que as pessoas vão utilizar, mas eu vou passar aqui a minha experiência dessas caixas de médio que eu fiz e que eu experimentei, tá? Porque eu fiz as caixas, a gente produziu as caixas, fizemos os testes, porque a gente queria entender a caixa que, o estilo da madeira e a caixa que vai agradar, tá? Porque a gente está projetando um sistema, eu também quero o melhor, tá? A gente quer o melhor a gosto do cliente, tá? Isso aqui é o interessante. Às vezes o melhor para mim não necessariamente vai ser o melhor para você, tá? Porque às vezes você não gosta daquela pegada de médio. Às vezes eu posso não gostar dessa pegada de médio e às vezes você gosta. E vice-versa. Tem que ficar atento a esse detalhe sobre qual estilo você se agrada mais. E eu vou dar aqui um exemplo dessas caixas de médio. Aqui eu tenho uma caixa de médio de 12 polegadas. MDF comum resinado. Aqui eu tenho uma caixa compensado comum, sem ser resinado. Aqui eu tenho uma caixa de MDF comum toda reforçada, caixa de estilo diferente, como você pode, a corneta dela é diferente. Aqui eu tenho uma caixa de compensado de MDF naval. Aqui eu tenho outra caixa de MDF comum. Aqui eu tenho uma caixa aqui de compensado naval. Aqui eu tenho outra caixa diferente. Ou seja, pessoal, o estilo de madeira vai influenciar na parte de médio, pouca coisa, mas influencia, tá? Por exemplo, o que a gente escolheu para médio, para utilizar, vai ser MDF naval. Porque, pessoal, ele é muito mais bom de se trabalhar no sentido de que você coloca várias vezes parafuso nele, ele não acaba não danificando, né? O MDF comum, pessoal, é muito chato. Colocou parafuso uma vez, praticamente já estrupa tudo, né? Isso aí não é legal, tá, pessoal? Mas a diferença de som entre eles é mínima, tá? Mínima mesmo, tá? Mas eu gostei mais do MDF naval, que é o MDF Ultra, tá? Vou falar da característica dessas duas caixas aqui. Tem essa caixa e tem essa caixa. Qual que é a diferença entre elas, tá? Falando de projeto de caixa de médio de 12. Essa caixa, ela tem uma característica de uma resposta flat, e ela consegue subir mais. Porém, aquela pegada de médio mais aprofundada eu tenho nessa caixa. Porém, essa caixa não sobe tanto. Essa tem mais alto do que essa. Mas a questão é, essa é flat, característica flat, sobe bem mais. Essa é uma caixa que ela tem mais aquela pegada do médio, como se tivesse mais pressão, porém não sobe tanto. Aí eu te pergunto, as pessoas às vezes me perguntam, Chiquinho, qual é a melhor caixa de médio? Aí vem a pergunta, o que é que lhe agrada mais no sistema de som? Se for pegada de médio, eu lhe aconselho essa caixa. E se for característica de um médio que tem aquela alta, eu aconselharia essa caixa. Por quê? Porque ela consegue subir muito mesmo e tem uma resposta flat. Mas a pergunta é, o que é que lhe agrada? E às vezes as pessoas chegam me perguntando, Chiquinho, qual é a melhor caixa de médio? Pessoal, a melhor caixa de médio é aquela que vai atender as suas necessidades. E é muito complexo de falar diretamente, a melhor caixa de médio é essa, porque não necessariamente você vai gostar desse estilo. Por isso é muito importante, antes dessa pergunta da melhor caixa de médio, entender qual o seu projeto, o que é que você vai fazer. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Primeiro, definir isso aí, pessoal. Porque a melhor caixa de média é aquela que vai lhe agradar mais. Da mesma forma a caixa de média. Da mesma forma que na corneta, eu tenho vários estilos de corneta. Eu tenho a 1450, eu tenho a cornetinha LTS para ter de 2 polegadas, eu tenho a 2022, eu tenho a GVM, eu tenho a 1519, eu tenho outras cornetas. E cada corneta dessa ela tem um estilo musical diferente, né? Pelo que eu percebi. Umas tem um determinado pico em alguns pontos, outras conseguem subir mais, outra tem um som realmente bem encorpado. Aí vai aquilo que você se agrada e principalmente, né, a simpatia que você tem por determinada corneta e a sua necessidade. Essa é a pergunta principal que você tem que se fazer, tá? E claro, procurar um profissional aí
profissional que você confie, da sua região, da sua loja. Chegue com ele, faça os experimentos. É muito importante, pessoal, testar, pessoal. Testar é a base de tudo para que a gente cresça, né? Faça os experimentos, tá? Fica atento aos detalhes e veja o estilo de cada corneta, veja o estilo de caixa de média que vai lhe agradar mais, tá? É muito importante, né? E se você quer uma consultoria personalizada para o seu sistema de som, é só entrar em contato aí através do e-mail que está logo aqui abaixo. A gente passa os detalhes, o orçamento certinho sobre a consultoria do seu sistema de som automotivo, tá? Por quê? Porque a gente testa bastante, a gente tem a referência do que é interessante. E mais uma vez, pessoal, finalizando aqui, eu vou dar minha opinião final. Preste atenção ao que é que você quer para o seu sistema e observe as características, tá? Se for para médio de 10, médio de 10 também é outro mundo, tá? Médio de 10 tem caixas que não consegue subir tanto, porém tem a pegada de média. Tem caixa que ela é uma média de tudo, ela tem a pegada de média e consegue subir. Veja também a característica de médio também que vai prevalecer. Eu testei outros médios aqui, não funcionou bem. Não necessariamente esse médio vai ser bom aqui e quando eu colocar outro médio vai ser a mesma coisa, porque muda, né? Parâmetros, muda essas coisas, tá? É importante você ficar atento a esse detalhe. Mas eu queria encerrar esse vídeo por aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece, dá aquela moral pra gente, deixa o joinha e se inscreve aqui no nosso canal. Vamos que vamos, Chiquinho Som, até o nosso próximo vídeo.